O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí pelas ruas e dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 14, 14º domingo do tempo comum. Ao longo de todo o ano, nós já sabemos que a igreja nos apresenta 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum, até o último domingo de novembro. É por isso também que a cor que o padre usa e a cor que predomina na liturgia é o verde. Tempo comum nos identifica com a cor verde. E a cor verde quer nos lembrar que nós estamos caminhando na esperança. Verde é a cor da esperança. Mas o verde também simboliza algo que ainda não amadureceu. Portanto, nós estamos caminhando na esperança e amadurecendo a cada dia. E quando nós estivermos totalmente maduros, aí o nosso lugar já não é mais nesse mundo. Nosso lugar passa a ser o céu. Portanto, a cada missa celebrada, a cada liturgia, a cada sacramento, nós vamos amadurecendo um pouco. Nós vamos criando intimidade com a palavra de Deus. E nesse final de semana, nós somos convidados a refletir sobre o que Deus espera de cada um de nós. Deus espera, em primeiro lugar,
que nós tomemos consciência de que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos testemunhar o seu amor. Nós não fomos colocados nesse mundo por acaso. Deus tem um propósito para cada um de nós, e o maior deles é que testemunhemos o seu amor. O resto é tudo consequência. Olhamos as leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, profeta Isaías, o capítulo 66. Essa primeira leitura foi escrita mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E foi escrita numa época em que a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída de novo. O rei Nabucodonosor havia invadido Jerusalém e havia deportado todo mundo para a Babilônia e havia destruído toda a cidade, 597 antes de Cristo. E passaram 40 anos vivendo na Babilônia, vivendo como escravos, e agora estão voltando de novo e estão reconstruindo a cidade. Uma reconstrução lenta, uma reconstrução dura. O povo estava mergulhado na miséria. E ainda reconstruindo as cidades, havia o medo do inimigo atacar de novo e destruir aquilo que estavam construindo. Então começaram a se perguntar: onde é que está Deus? Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? É essa muitas vezes a pergunta que nós fazemos quando alguma coisa que não está de acordo com a nossa vontade vem bater na nossa porta. Por que é que Deus permitiu? Justo comigo que vou à missa todo domingo, justo comigo que faço caridade, justo comigo que não falo mal de ninguém. Por que é que Deus permite isso? E era isso que o povo estava se perguntando. Por que é que isso está acontecendo? Quando Deus vai intervir na história e acabar com esse medo, e acabar com essa violência? Gente, 500 anos antes de Cristo já havia essa pergunta. Então Deus começa a enviar profetas, e envia Oséias, envia Amós, envia Miqueias, e esses profetas procuram apresentar uma mensagem que pudesse alimentar a esperança do povo, que pudesse fazer de novo o povo a encher-se de forças e seguir lutando. Então nós temos essa primeira leitura que nós ouvimos hoje, o capítulo 66 do profeta Isaías, em que o autor convida a se alegrar de novo. Como é que começa a leitura? Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Depois ele compara Jerusalém como uma mãe, que depois de dar a luz ao seu filho, sem fazer muito esforço, e antes do tempo, agora a mãe alimenta o seu filho com leite abundante. Não é o que está lá no versículo 11 da nossa primeira leitura? Para poder de sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos ubres de sua glória. Ou seja, ele compara a cidade de Jerusalém a uma mãe que quer alimentar o seu filho com leite abundante. Por isso nós também somos convidados a encher também dessa alegria. O profeta não tem dúvidas que Deus está por trás de tudo aquilo que gera vida. O ato de alimentar uma criança é fazer com que a vida permaneça naquela criança. E o autor usa essa figura de linguagem bonita, dizendo que Jerusalém agora é essa mãe que vai alimentar o seu filho, para que o seu filho possa ficar forte, para que o seu filho possa se recompor de novo, para que possa se libertar daquilo que o rei Nabucodonosor tinha cravado no coração do povo, a humilhação, se achando pequeno demais, se achando débil demais. Ao passo que, enquanto eu alimento com essa seiva,
eu vou robustecendo o meu corpo vai ficando forte. Por isso que nós somos convidados a ler a nossa vida à luz da bondade de Deus, a ver os acontecimentos do dia a dia como sinais do seu amor para conosco. No nosso meio não pode existir o medo, no nosso meio não pode existir a angústia, pois nós acreditamos no amor e na bondade de Deus. E quando eu acredito no amor e na bondade de Deus, eu sou capaz de fazer com que esse amor e essa bondade chegue até aqueles que já estão perdendo as esperanças. O mundo precisa olhar para nós cristãos e encontrar ali um pavio de esperança, senão não vale a pena ser cristão, senão não vale a pena seguir Jesus Cristo. Se eu não sou capaz de ser essa luz que ilumina as situações de escuridão, daqui a pouco o Lucas vai ser batizado e ele vai ser convidado a ser luz do mundo. Ou seja, ele vai ser convidado já nos primeiros meses de vida a iluminar aquilo que muitas vezes o mundo já enxerga como apagado, a testemunhar que seguir Jesus Cristo é o melhor caminho. Mas nós também somos convidados a ser o sal da terra, luz e sal, iluminar e dar sabor às coisas desse mundo. O sal só serve para isso, gente. O sal serve para dar sabor às coisas. Portanto, cristão precisa iluminar aquilo que o mundo está apagando e precisa dar sabor àquilo que o mundo está fazendo perder o sabor. É essa a nossa missão. Depois a gente olha a segunda leitura, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Essa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas, é a última vez que nós vamos ler essa leitura, ou trechos da carta aos Gálatas esse ano. Nós estamos terminando nesse domingo essa leitura, essa carta aos Gálatas. E o grande problema dessa carta girava em torno de exigências. Existia dentro da comunidade da Galácia cristãos que vinham do judaísmo, ou seja, eram judeus e gostaram da pregação de Paulo e se tornaram cristãos. Também cristãos que vinham do paganismo, não tinham religião nenhuma, se encantaram com a pregação de Paulo e começaram a seguir Jesus Cristo. E aí dentro da comunidade começou uma discussão em torno daquilo que deveria ser praticado. Os que vinham do judaísmo diziam assim: para ser cristão, primeiro precisa ser judeu, depois vai ser cristão. Ou seja, primeiro você cumpre esse monte de regras, aí depois você pode ser cristão. E aí São Paulo se enche de raiva e diz: espera aí, gente, ou a gente segue Jesus Cristo, ou a gente segue normas. O seguimento de Jesus Cristo não é o seguimento de normas, não é o cumprimento de regras. Seguir Jesus Cristo é fazer opção por Ele, é transformar a minha vida na vida igualzinha a dele. Ou seja, o que vai me levar para o céu não são as missas que eu participei, não são os sacramentos que eu recebi. O que vai me levar para o céu são as vezes que eu me fiz igual a Jesus Cristo, são as vezes que eu amei além do limite, são as vezes que eu fui misericordioso, são as vezes que eu fui até o irmão que estava precisando de mim. É isso que vai me levar para o céu. Portanto, cumprimento de regras pode me levar para o inferno. E o Papa dizia uma coisa bonita, há alguns anos atrás. Ele dizia: tem gente que nasce católico, que é batizado na igreja católica, que casa na igreja católica, que recebe os sacramentos na igreja católica, que morre na igreja católica, que é velado na igreja católica, mas quando abre os olhos está no inferno, porque foi só católico, não foi de Cristo. E São Paulo está dizendo: nós precisamos ser de Cristo. E aí ele começa a analisar o comportamento daquele pessoal que estava à volta dele.
ele diz que nós somos gerados na escravidão, nós somos gerados no medo. Agora, a cruz de Cristo é algo que interessa a Paulo, diz ele, porque lá eu encontro a vida, lá eu encontro o amor verdadeiro, é lá que nasce o homem novo, o homem liberto do egoísmo, das preocupações, um homem que ama de verdade, um homem que foge das situações de pecado. E essa luta de São Paulo fará com que eu traga em meu corpo as marcas de Cristo. Não é isso que ele diz na segunda leitura? Eu trago em meu corpo a marca de Cristo. Por isso, nem circuncisão, versículo 15 da nossa segunda leitura, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor, o que conta é a criação nova. E para todos os que o seguirem, esta norma, como para Israel de Deus, paz e misericórdia, doravante, versículo 17, ninguém me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, Cristo está marcado na minha vida. São Paulo, quando diz isso, São Paulo, ele está cheio da cultura grega. E na cultura grega, quem trazia marca no corpo era o escravo. O escravo era marcado, simbolizando que ele pertencia a alguém. Então, se o escravo tinha uma marca no corpo, precisava procurar, aquela marca é de quem? Então, esse escravo pertence a esse dono. E aí São Paulo usa dessa linguagem, dizendo, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. São Paulo está dizendo, eu pertenço a Cristo. Cristo circula na minha vida. Aqueles que pertencem a Cristo trazem no seu corpo as marcas do Cristo. E que marcas são essas? Traz no seu corpo a marca do amor, traz no seu corpo a marca da misericórdia, a marca do perdão, traz em seu corpo a marca da vitória. Portanto, eu mostro para o mundo que eu pertenço a Cristo, não é pelo crucifixo que eu uso, não é pela camiseta bonita com o Sagrado Coração ou com Nossa Senhora que eu ando por aí pelas ruas. Eu mostro que eu sou de Cristo quando eu amo, quando eu vivo a misericórdia, quando eu vivo o perdão. E por fim a gente olha o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, o capítulo 10, que nos diz que Jesus começa de novo a montar uma equipe para ir falar do reino de Deus para os outros. Temos hoje a escolha de mais alguns colaboradores. Diz o Evangelho que 72. E aí a gente fica preocupado, o que significa 72? E aí nasce um monte de suposições. Mas nós não somos numerólogos para ler os números, nós somos cristãos. O 7, dentro do cristianismo, significa a perfeição. E o 2, bebendo lá da fonte dos judeus, o Antigo Testamento, o 2 tinha valor jurídico. Tudo o que acontecia precisava ser na frente de 2 testemunhas. Uma testemunha só não tinha valor. Então, 7, a perfeição. Por isso que nós temos os 7 sacramentos, os 7 dons do Espírito Santo. E o 2, a validade jurídica. Portanto, o anúncio do Evangelho deve ser uma tarefa comunitária, em comunhão com os irmãos. Anunciar a mensagem de Jesus. Não é a minha mensagem, não é o meu desejo, não é a minha vontade. O anúncio do Evangelho precisa ser o anúncio da mensagem de Cristo. Eu não tenho direito de transformar o lugar onde eu vou anunciar a palavra num lugar onde eu anuncio as minhas ideias. Para nós padres isso é muito complicado, gente. Nós temos a tentação de transformar esse espaço, que é o espaço da proclamação da palavra, no lugar onde eu falo das minhas vontades. E aí nós temos os exageros. Tem gente que transforma esse pedaço aqui numa tribuna, onde se fala de política, onde se fala piada, onde se conta uma série de histórias, mas aí o povo fica esperando, e que hora que o padre vai falar de Jesus?
Portanto, o anúncio da palavra precisa ser o anúncio de Cristo. Não pode ser anunciar qualquer coisa. Tem outros lugares para isso. E ao anunciar Jesus, eu preciso primeiro viver aquilo que eu anuncio. Não tem como anunciar uma coisa e viver outra. Isso se chama hipocrisia. Que Deus nos livre da hipocrisia. Que Deus nos livre de colocar fardos nos ombros dos outros e não carregar nada. E aí diz o Evangelho que Jesus pede: não levem nada pelo caminho. Não tem necessidade, não é um monte de coisa que eu vou levar que vai fazer com que a missão aconteça. Eu preciso levar um coração puro, eu preciso levar um coração transformado pela palavra. Só assim essa palavra vai chegar no lugar onde precisa chegar. Coração que ainda precisa dessa palavra. A exigência do anúncio da palavra tem a ver com a pobreza, com a simplicidade. E depois Jesus disse que nós precisamos, antes de anunciar, fazer com que a paz chegue primeiro. A paz precisa chegar antes da palavra. O anúncio do reino de Deus, ele não se esgota em palavras, mas deve ser acompanhado de gestos concretos. Nós temos que mostrar com gestos de amor, com gestos de serviço, com gestos de perdão, que a nossa vida, ela traz a marca de Cristo. Que nós trazemos na nossa vida a marca da vitória. Podemos passar por experiências negativas. Afinal de contas, gente, não existe Páscoa sem ter uma sexta-feira da paixão antes. Ou seja, não existe vitória sem antes ter uma cruz. E eu só chego, e eu só vou proclamar essa vitória na minha vida quando eu tiver experimentado a dor da cruz, o peso da cruz do dia a dia. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando? Que Deus nos ajude a carregar as nossas cruzes, mas que Deus nos proporcione a cada dia celebrar a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.